Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Estamos aqui para dar continuidade nesse nosso curso de Direitos Fundamentais e Direitos Humanos. O nosso tópico da aula de hoje tem como tema a internacionalização dos direitos humanos e a federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação dos direitos humanos. Em aulas anteriores, nós vimos os direitos do homem, que são vinculados aos seres humanos, ou os direitos fundamentais, aqueles previstos na Constituição de um Estado, os direitos humanos, que são aqueles previstos em tratados internacionais de proteção às pessoas. Vimos também o princípio da celeridade, os processos devem ser rápidos, o bloco de constitucionalidade, dois instrumentos no topo de uma pirâmide jurídica, como o nosso país, a Constituição e o Decreto 6949. Vimos a supralegalidade, esse status diferenciado que tem as normas que tratam, de direitos humanos. Os tratados de direitos humanos são normas supralegais, acima das leis, mas abaixo da Constituição. Vimos as gerações ou dimensões de direitos, as principais. Primeira geração protege o indivíduo, segunda geração protege grupos de pessoas, terceira geração protege todo mundo, todas as pessoas. Vimos as principais características dos direitos humanos que têm incidência em concurso: universalidade, indivisibilidade, interdependência, interrelacionalidade, vedação do retrocesso, a limitabilidade, a imprescritibilidade, a historicidade, a limitabilidade. Avançamos e aprofundamos o tema com relação à dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade da pessoa humana, que é o mínimo que a pessoa tem que ter para a sua existência. A relação desse princípio com artigos específicos da Constituição tem grande incidência, artigo 1º, inciso 3º, artigo 3º, artigo 5º, vários incisos. E vamos enfrentar no encontro de hoje como é que começou essa internacionalização dos direitos humanos, essa valorização da dignidade da pessoa humana e o instituto da federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação dos direitos humanos. Estão comigo, na nossa bancada, a Juliette, a Amanda e a Manuela. Estão aqui acompanhando o nosso encontro de hoje, né? A Amanda está de roxo, no meio está a minha amiga Juliele, e no cantinho ali está a minha amiga Manuela. Tudo bem com vocês? Vamos lá então? Meus amigos, minhas amigas, primeiro dos temas, escreva no seu caderninho se você quiser. Internacionalização ou internalização, e cuidado com isso em concurso na sua vida profissional, né? Deu certo? Internacionalização ou internalização dos direitos humanos. Eu vou repetir. Internacionalização ou internalização dos direitos humanos. O que vem a ser isso? Como é que eu posso diferenciar uma coisa de outra? Então vamos lá no caderninho de vocês. Quando é dito em internacionalização dos direitos humanos, os senhores entendem por expansão dos direitos humanos, ok? Então a internacionalização tem vinculação, refere-se à expansão dos direitos humanos. Os vários países assinando os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Os países começam a aderir e, ao aderir, esses direitos começam a se expandir pelo mundo, ok? Deu certo? Internacionalização dos direitos humanos entenda por expansão dos direitos humanos, ok? Os países começam a aderir a tratados de proteção dos seres humanos, aos tratados de direitos humanos. Então, isso é a internacionalização, que é a expansão. Agora, cuidado, ponto na outra linha, meus caros, daí vem o tema internalização. Daí, o que é isso? Internalização, professor, dos direitos humanos. Entenda, internalização, aqueles tratados vão viger dentro do país, interna corporis, dentro do Estado, dentro do ordenamento jurídico. Ok? Deu certo? Então, internalização, entenda, aquele tratado internacional vai ter vigência dentro do país. Dentro do país. Tudo bem? E você coloque uma observação, por favor. Observação. O tratado internacional no Brasil é internacional
internalizado por meio de decreto. Vou repetir. O Tratado Internacional, inclusive de Direitos Humanos, no Brasil, ele é internalizado por meio de um decreto presidencial, através de um decreto presidencial. Tudo bem daqui? Se recorda na faculdade? O presidente assina um tratado, o Congresso referenda esse tratado, a ratificação e a internacionalização ou internalização por meio de decreto. O presidente assina, o Congresso confirma, devolve o presidente, ele faz um decreto presidencial internalizando aquele tratado. Ok? Professor, quer dizer que a internacionalização, expansão, internalização, viger dentro do país. Isso. Já adianto para vocês, com relação à internalização, se puderem, leiam o artigo 49, inciso 1º da Constituição. Se puderem, leiam o artigo 49, inciso 1º da Constituição. Todo mundo caminhando bem? Vamos adiante. Quando é dito internacionalização, a gente tem que pensar antes nos precedentes históricos desse processo e depois na internacionalização em si. Então anote no caderninho, pule uma linha e escreva precedentes históricos do processo de internacionalização, precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. Precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. De modo bem mais simples, bem mais sucinto, diga-se de passagem, quais são os primeiros tratados que vão proteger os indivíduos? Quais são os primeiros documentos ou organismos que vão proteger os indivíduos? Onde está a gênese, a origem de proteção? Quais são os primeiros tratados que irão proteger os indivíduos, proteger as pessoas? Onde está a gênese da proteção? Tudo bem até aqui? Então você anotou no caderninho como cai, normalmente nos meios acadêmicos. Na academia, como é que a academia exige isso? Precedentes históricos do processo de internacionalização dos direitos humanos. Podemos caminhar? Tá, pula uma linha e anote se você quiser. Meus caros, o primeiro precedente histórico são as convenções de Genebra sobre direito humanitário. Então anote primeiro. Convenções de Genebra sobre direito humanitário. Convenções de Genebra sobre direito humanitário. Convenções de Genebra sobre direito humanitário. Não se esqueça, para fins de prova, direito humanitário é direito da guerra ou na guerra. Direito da guerra ou na A primeira Convenção de Genebra sobre o direito humanitário é de 1864. 1864. Ok? Então, essa Convenção de Genebra vai proteger quem? Escreva. Proteger os militares feridos em combate. Proteger os militares feridos em combate. Proteção dos militares feridos em combate. E depois caminhou ali junto a proteção das populações civis diretamente atingidas. Colocou no caderninho? Proteção dos militares feridos em combate, os prisioneiros de guerra, né? Proteção dos militares feridos em combate, os prisioneiros de guerra. E expandiu isso também para as populações civis nas áreas de conflito. Então, no seu caderninho ficou assim. Qual que é o primeiro precedente histórico do processo de internacionalização? Ficou Convenções de Genebra, sobre qual tema? Direito humanitário. Grifa direito humanitário e grifa a situação da guerra, aquele conflito bélico entre países. Que hoje se estende até um conflito interno. Posso ter convenções de Genebra aplicadas a um conflito interno. Mas, na origem, pense em um país se degladiando com o outro, brigando com o outro, lutando contra um outro país, e os prisioneiros de guerra têm que ser protegidos. Tá? Então, proteção dos militares feridos em combate e prisioneiros de guerra, bem como das populações civis nas áreas de conflito. Assistência, proteção às populações civis nas áreas de conflito.
Quer dizer que o primeiro precedente histórico são as convenções de Genebra. Se vocês pesquisarem sobre o tema, são feitas algumas convenções, depois tem as convenções de Haia e depois as convenções de Nova York sobre direito humanitário. Mas o que interessa nesse momento são as convenções de Genebra de início, ab início, as primeiras convenções que vão proteger os indivíduos. Pensa comigo, países assinam a convenção para proteger os seus militares quando prisioneiros de outros militares. E ao fazer isso, eu já estou tendo a relativização daquele conceito clássico de soberania, de Jean Baudin. Lembra a soberania? Dentro do meu país, eu vou legislar, vou fazer o que quiser. E eu vou ter que relativizar isso de que modo? Vou ter que admitir dentro do meu país também um tratado que eu assinar com outros países. Estou relativizando aquele conceito clássico de soberania. Porque um país, quando assina um tratado de direitos humanos com outro país, vai ter que admitir também essa questão daquela norma viger dentro do seu país. No seu caderninho ficou simplesmente 1. Convenções de Genebra, direito humanitário. Feito isso, ponto e vírgula. 2. Meus caros, o segundo passo, no seu caderninho, escreva se você quiser, por favor, é a criação da Liga das Nações, que também é conhecida por Sociedade das Nações. A criação da Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações. Daí você pode perguntar, mas para que serve, para que serviu essa Liga das Nações, essa Sociedade das Nações? Daí você escreva, por favor, ela visava evitar um novo conflito bélico mundial. Ela visava evitar um novo conflito bélico mundial. De modo mais simples, ela visava evitar uma nova guerra mundial. Era para não acontecer a Segunda Guerra Mundial? Sim. Então você anote, por favor, que a Liga das Nações ela é criada após a Primeira Guerra Mundial. Ok? Então a Liga das Nações ou Sociedade das Nações, ela é criada, deu certo? Após a Primeira Guerra Mundial. Daí você anote a data, 1919, no Tratado de Versalhes. 1919, Tratado de Versalhes. Lá na França, né? Ok? Então, com o Tratado de Versalhes, em 1919, criamos no mundo uma liga de países para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Acabou não dando muito certo e foi criada, né, foi feita a Segunda Guerra Mundial. Um dado interessante, se você quiser anotar, põe assim embaixo no caderninho vocês. Cuidado! Meus amigos, o Brasil, ele aderiu à Liga das Nações em 1920 e denunciou a Liga, entenda, saiu da Liga em 1926, ok? E é importante, o Brasil saiu da Liga das Nações em 1926 por ato unilateral do presidente da República. Ok? Então tem que tomar cuidado com isso. Então o Brasil aderiu à Liga das Nações em 1920, denunciou em 1926. Por ato unilateral, entenda, sozinho, ato só do presidente da República. Um ato realizado apenas pelo presidente da República, que na época era Arthur Bernardes. Ok? Professor, quer dizer que o Brasil saiu da Liga das Nações, denunciou em 1926. Perfeito. Por ato unilateral do presidente da República. Isso mesmo. Quem é o presidente na época? Arthur Bernardes. E o interessante, do ponto de vista histórico, que Arthur Bernardes pergunta para Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua, eu quero sair da Liga das Nações, eu não tenho apoio no Congresso. Qual a justificativa jurídica que você pode propiciar para que eu saia do tratado por um ato unilateral meu? E a justificativa foi bem simples. Clóvis Bevilacqua fala assim para Arthur Bernardes. É o seguinte, para casar, duas vontades, sim do homem, sim da mulher. E para separar, basta a vontade de um deles. Então, nesse caso, como chefe de Estado, nós buscamos aderir ao tratado com a vontade de Vossa Excelência e do Congresso. Para sair, como o senhor é chefe de Estado, basta o ato unilateral seu, presidente da República. Essa situação perdurou e perdura até hoje, mas põe aí no seu caderninho, né, pesquisar a ADIM número, ADIM é ação direta de inconstitucionalidade, né? ADIM número
pesquisar a ADIM número, deixa eu até dar uma olhadinha aqui para não confundir, é a ADIM, vou só dizer o caso e vou procurar o númerozinho dele. Uma ADIM proposta pela CONTAG contra uma convenção da OIT. E anotem, por favor, é a ADIM número 1625, a ADIM número 1625, esse é o númerozinho dela, ok? E é contra a convenção número 158 da OIT. Deu certo? A ADIM número 1625, proposta pela CONTAG, contra a convenção 158 da OIT. A tendência desse julgamento, depois vocês vão vai confirmar isso no futuro, é que o Brasil também vai exigir para a saída do tratado a manifestação do Congresso Nacional. Então acompanhe o julgamento dessa ação, isso é imperioso para fins profissionais ou acadêmicos, né? Fica a seu critério. Tudo bem? Então veja que interessante. Estou falando da Liga das Nações, foi criada após a Primeira Guerra Mundial para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Não deu certo, porque acabou tendo a Segunda Guerra Mundial. Dado histórico importante. O Brasil aderiu em 1920 e denunciou, saiu em 1926, por ato unilateral do presidente da República. Quem era? Arthur Bernardes. Por parecer, por orientação de Clóvis Bevilacqua. Situação essa que permanece, até hoje vai permanecer até o julgamento final dessa ADIM número 1625, da CONTAG contra a Convenção 158 da OIT. Ok? Isso é importante. Ponto e vírgula, terceiro precedente histórico. Vamos enfrentar agora o terceiro precedente histórico. Terceiro precedente histórico. O terceiro precedente histórico, no seu caderninho, anote se você quiser, pode? Terceiro precedente é a criação da OIT, criação da Organização Internacional do Trabalho. Criação da Organização Internacional do Trabalho. A criação da Organização Internacional do Trabalho se deu quando? É importante. Meu amigo, também se deu lá em 1919. É um anexo do Tratado de Versalhes. Então, a criação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, também está vinculada ao Tratado de Versalhes. Ok? É importante a data, 1919. Ok? Professor, me diga, esses são os três precedentes históricos que já caíram em várias verificações acadêmicas? Sim, meu amigo. Ok? Que é usado no dia a dia? Sim. Os primeiros tratados ou instrumentos ou organismos que vão proteger as pessoas, os indivíduos. Nós temos primeiro tratado, primeiro organismo, nós temos as convenções de Genebra para proteção, né, ou com relação ao direito humanitário. Depois, criação da Liga das Nações em 1919, Tratado de Versalhes. Depois, criação da OIT, também em 1919, no Tratado de Versalhes, um anexo do Tratado de Versalhes. Esses são os precedentes históricos do processo de internacionalização de direitos humanos. E avançamos na história. Pule uma linha, e escreva internacionalização efetiva ou ampliada dos direitos humanos. Internacionalização efetiva ou ampliada dos direitos humanos. De um modo mais simples, de um modo bem simples, quando se vai dar mais valor àquele princípio da dignidade da pessoa humana, quando se vai valorar, proteger mais os indivíduos, as pessoas. Aí você anote, como já tínhamos comentado, mas vale a pena repisar, fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. E anote, né, fim da Segunda Guerra Mundial, tracinho, 1945, criação da ONU. Isso é muito importante. Fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, criação da ONU. A ONU, os senhores sabem, significa Organização das Nações Unidas. Ouviram falar, né? Organização das Nações Unidas. Meus caros, na Organização das Nações Unidas, eu tenho lá o organismo que vai proteger as pessoas dentro dos seus países. Ok? Agora eu preciso saber quais direitos vão ser protegidos. Onde estão os direitos que vão ser protegidos? Aí você anote embaixo na sequência. Então, um foi criação da Carta da ONU, tá? E criou a ONU, em 1945. Lembra que a Carta da ONU, em 1945, foi assinada em São Francisco, lá nos Estados Unidos da América. Cuidado com esse negócio de datas, né? Datas e cidades. Carta da ONU,
1945, São Francisco, Estados Unidos da América. Ponto e vírgula. Segundo mecanismo importante, proteção dos direitos humanos. Segundo ponto, anote embaixo, criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, da DUD. Criação da Declaração Universal de Direitos Humanos, criação da DUD. DUD é abreviatura, né? DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos. Se deu em 1948, anote a data, por favor. 1948, Paris, França. A cidade em Paris, na França. Já perguntaram quem é o mentor, a pessoa que batalhou para conseguir implementar a Declaração Universal de Direitos Humanos. René Cassin, ou Cassin, né? René Cassin, ou Cassin, depende da pronúncia. Por isso que, em homenagem a ele, foi assinado lá em Paris, na França, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Até aí tudo bem? Ok? Bom, criamos a ONU, trouxemos um mecanismo de proteção, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. A partir de então, serão criados vários tratados no plano global, que não se esqueça no seu caderninho, quando eu falo de ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos, anote acima ou abaixo, nós temos em vista o Sistema Global de Proteção. Sistema Global de Proteção. Então, se ouvirem falar, o Sistema Global tem a ver com o sistema da ONU. Carta da ONU, Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok? Muito bem. Quais são outros dois tratados muito importantes do sistema global que vão proteger os indivíduos, proteger as pessoas? Daí você anote embaixo. Outro documento importante. Agora é um tratado, hein? Não se esqueça para fins de concurso ou fins de acadêmicos, ou o que você achar melhor, para pesquisar, você está assistindo porque você gosta de direito, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos é uma resolução da ONU. Então, vamos fazer essa observação no seu caderno, por favor. Observação. A Declaração Universal de Direitos Humanos é uma resolução da ONU. Resolução da ONU. Se você quiser anotar um númerozinho, resolução da ONU número qual? 217 A3. 217 A3. Ok? Nós sabemos que ela é de dezembro de 1948. Ok? Lá de dezembro de 1948. Professor, quer dizer, Carta da ONU cria a ONU. Declaração Universal de Direitos Humanos, que é uma resolução da ONU, vai estabelecer os direitos que vão ser protegidos. Se os senhores forem ler a Declaração Universal de Direitos Humanos, vão perceber lá que existem proteção de direitos da primeira geração, direito à vida, à liberdade, a primeira geração protegida lá. Vocês encontram também a segunda geração prevista na DUT, direito à educação, à cultura, está previsto lá também. E se você fizer uma leitura um pouquinho mais atenta, até a terceira geração, proteção do futuro. Ok? Então, na DUD, apesar de ser em 1948, já se previa claramente a proteção da primeira geração, dimensão de direitos, proteção do indivíduo, a segunda geração, proteção de grupos de pessoas, educação, cultura, e até a terceira geração, pensando na proteção futura, a questão de utilização adequada dos recursos naturais. Tranquilo? Joia? Muito bem, vamos caminhar. Eu falei para os senhores que além da Carta da ONU e da DUD, tem dois tratados muito importantes que caem nas revistas ou nos livros que são lidos aí no meio acadêmico sobre o tema do sistema global. Anote se você quiser. Primeiro documento importante, tratado importante. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Não se esqueça que esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tem uma abreviatura. É o PIDCP. PIDCP. Esse Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, é de 1966, e foi assinado na cidade de Nova York, Estados Unidos. É de 1966, assinado na cidade de Nova York, lá nos Estados Unidos da América. Ok? Outro tratado importante que caminha junto com o PIDCP, anote embaixo, outro tratado, é o Pacto Internacional
Pacto Internacional de Direitos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E, por favor, a abreviatura, entre parênteses, é PIDESC. PIDESC, as primeiras letrinhas. P, Pacto, I, Internacional, D, Direitos, E, Econômicos, S, Sociais, C, Culturais. PIDESC. Ele também é de 1966, ele também é de 1966, e foi assinado lá em Nova York, nos Estados Unidos da América. Foi assinado em Nova York, lá nos Estados Unidos da América. Professor, por que dois pactos para proteger os seres humanos e fizeram pactos diferentes? Um referente à primeira geração, direitos civis e políticos. Civis, proteger o indivíduo, vida, liberdade. Políticos, a pessoa poder votar. Por que esse PDCP? E temos dividido em um outro pacto os direitos econômicos, sociais e culturais. Econômicos, a questão da aposentadoria. Sociais, a questão da cultura, econômicos, etc. Por que separados? Aí nós temos que lembrar, se você pode colocar uma observação assim, foram feitos pactos distintos em virtude da Guerra Fria. Foram feitos pactos distintos, diferentes, em virtude da Guerra Fria. Guerra Fria, para quem não sabe, é um termo técnico, histórico, que refletia uma briga armamentista entre Estados Unidos da América, tem a ver com o capitalismo, né? E a atuação da ex-união das repúblicas socialistas soviéticas, tem a ver com o comunismo. Então, né? Capitalismo versus comunismo, ok? Estados Unidos da América de um lado, ex-União Soviética do outro lado, ok? Por isso fizeram dois pactos. O PDCP, por atuação dos países vinculados aos Estados Unidos da América, o PIDESC, por atuação dos países vinculados à ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Bom, meus caros, isso tem a ver com o sistema global, tá? O sistema da ONU. Pula uma linha no seu caderninho, se você quiser, e escreva abaixo. Sistema Regional Interamericano ou Americano. Sistema Regional Interamericano ou Americano. Esse sistema regional é um sistema que o Brasil faz parte. Ok? Sistema Regional Interamericano ou Americano. E agora cumpre uma observação. Olha, se forem pesquisar sobre o tema sistemas de proteção, nós temos sistema global da ONU e sistemas regionais. Por exemplo, regional europeu, regional africano, regional americano. Europeu, americano que é o nosso, e africano. Esses são aqueles que existem, estão consubstanciados, etc. O asiático e o do Oriente Médio estão em fase de implantação. Tá? Posso falar com certeza, sistema europeu em funcionamento, sistema americano em funcionamento, sistema africano caminhando para o funcionamento. Incipiente, o asiático e do lado do Oriente. Aqui para nós, o Brasil faz parte de qual desses sistemas? Já está no seu caderno. O Brasil faz parte do sistema americano ou interamericano de direitos humanos. E põe no seu caderninho, por favor, ele faz parte do sistema da OEA. Esse sistema americano ou interamericano é o sistema da OEA. Lembra o que é a OEA? Organização dos Estados Americanos. O Brasil faz parte do sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos. E se nós compararmos com o sistema global, eu gostaria que você anotasse no seu caderninho. Nós temos, né, a Carta da OEA. Qual instrumento cria o sistema regional americano? Carta da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Essa Carta da OEA, no seu caderninho, ela é de 1948. 1948. E foi assinada lá em Bogotá, na Colômbia. Ela é de 1948 e foi assinada lá em Bogotá, na Colômbia. É a carta que cria o sistema regional. Isso, Carta da OEA. Ok? Bem próximo desse momento, nós temos, andando junto ali com a Carta da OEA, a criação
pula uma linha no seu caderninho. Criação da Declaração Americana. Criação da Declaração Americana. Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Essa Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ela é também de 1948, assinada em Bogotá, também na Colômbia. Ok? Então nós temos a Carta da OEA, cria o Sistema Regional da OEA, temos também a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, na mesma data, 1948, também em Bogotá, na Colômbia. Criei o sistema. Tem uma declaração estabelecendo os direitos que vão ser protegidos. Daí, qual é o próximo instrumento muito importante, que é um tratado internacional muito requerido em prova? Daí se anote o terceiro documento importante do sistema regional. É a Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é de 1969, né? Então anote, por favor, ela é de 1969 e vocês conhecem pelo apelido. O famoso Pacto de San José da Costa Rica. O famoso Pacto de San José da Costa Rica. Pacto de San José da Costa Rica. Então, a Convenção Americana, se nós fôssemos comparar, ela está no mesmo bloquinho, junto ali, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Tá? Então, no mesmo patamar lá, carta a carta, declaração a declaração, Convenção Americana está no mesmo patamar do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, se fôssemos comparar. Ok? Agora, vamos tratar de alguns temas importantes da Convenção que eu gostaria que constasse no seu caderno. Por favor, anote. Meu caro, lá na Convenção Americana, os senhores vão encontrar direitos vinculados à primeira geração de direitos. Os direitos que lá existem são aqueles atinentes, aqueles vinculados à primeira geração de direitos. Se os senhores forem folhear a Convenção Americana, do artigo 3º até o artigo 25, do artigo 3º ao artigo 25, claramente vocês visualizam direitos da primeira geração. Eles visualizam direitos da primeira geração. Direito à vida, à liberdade, direito de reunião, direitos políticos, primeira geração. E anote embaixo, observação. O artigo 26 da Convenção, é uma previsão genérica, o artigo 26 da Convenção é uma previsão genérica da segunda geração, ou segunda dimensão de direitos. O artigo 26 da Convenção Americana é uma previsão genérica da segunda geração, ou segunda dimensão de direitos. Se os senhores forem olhar a Convenção Americana, vai lá. Artigo 26, desenvolvimento progressivo. Diz lá que a Convenção, os países que aderirem à Convenção vão implementar progressivamente direito à educação, os direitos econômicos, sociais e culturais. Então, os direitos econômicos, sociais e culturais serão implementados progressivamente. Mas a Convenção não diz o que é o direito ao trabalho, o que é o direito à educação, o que é o direito à cultura, não diz nada disso. Diz apenas que haverá um desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais, que estão previstos apenas nesse artigo 26 da Convenção Americana. Então, é uma pegadinha, né, das avaliações acadêmicas que existem por aí. Ok? Então, cuidado com isso. A Convenção Americana, regra, possui direitos da primeira geração. Ninguém tem dúvida. Do artigo 3º ao 25. Observação. Há o artigo 26, que tem uma previsão genérica dos direitos da segunda geração. Direitos econômicos, sociais e culturais. Apenas uma previsão genérica. Ok? Agora, importante também, lá na Convenção Americana, gostaria que você destacasse, então pula uma linha, por favor, põe assim, mecanismos de fiscalização de direitos. Pula uma linha e escreva, mecanismos de fiscalização dos direitos. Mecanismos de fiscalização dos direitos. Lá na Convenção Americana,
eu encontro mecanismos para fiscalizar esses direitos previstos lá na Convenção Americana? Sim. E são dois mecanismos muito conhecidos. Então anote se você quiser. Primeiro, o primeiro mecanismo no seu caderninho, se você quiser anote, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está prevista na Convenção Americana. É importante você anotar no seu caderno que a Comissão Interamericana ela vai fazer um contato preliminar, chama-se prelibácio ou prelibação, um contato preliminar. Por isso que se diz por aí que a Comissão Interamericana ela é um órgão político do sistema da OEA. A Convenção Americana é um órgão político do sistema da OEA. Por que ela é um órgão político do sistema da OEA? Porque ela vai tentar contatos com o país para resolver a lesão aos direitos humanos. Entenda, um país aderiu à Convenção Americana. Pensa Brasil, desde 1992 para adiante. Existem violações de direitos previstos na Convenção Americana. O indivíduo tentou resolver internamente no nosso país, não deu certo. Vai se socorrer da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E pode recomendar ao Brasil a adoção de uma situação para solucionar o caso. Se não conseguir resolver o problema, a Comissão Interamericana vai denunciar o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse momento, eu estou falando para vocês da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ficou claro para vocês? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, anotem, é um órgão político do sistema da OEA. Se já tem grifa isso aí, grifa. Irá tentar contato com o país para resolver, solucionar aquela contenda, aquela desobediência aos direitos previstos na Convenção. Vários contatos administrativos. Não deu certo. A comissão vai denunciar o caso para a Corte Interamericana. Não deu certo. A comissão irá denunciar o caso à Corte Interamericana. E é muito importante constar no seu caderninho uma dica. Qualquer pessoa pode levar o caso à Comissão Interamericana. Qualquer pessoa pode levar o caso à Comissão Interamericana. Qualquer pessoa, uma ONG reconhecida pelos estados, um próprio país pode levar um caso à Comissão Interamericana. Muito importante, qualquer pessoa pode levar um caso à Comissão Interamericana? Pode. Ok? Bom, comentamos com os senhores a atuação da Comissão Interamericana. Ok? É muito importante quando você for ler a Convenção, se você quiser, aí você anote, quais são os artigos que tratam da Comissão Interamericana. Então anote no seu caderninho, por favor, artigos que você é obrigado a ler lá na Convenção Americana, entenda, no Pacto de São José da Costa Rica, que dizem respeito à Comissão Interamericana. Então anote, do artigo 34 até o artigo 34 até o artigo 51. Então, do artigo 34 ao artigo 51 do Pacto de São José da Costa Rica são os artigos referentes à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Por uma linha e abaixo escreva Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Meus caros, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão jurisdicional do sistema da OEA. Isso é muito importante de constar no seu caderno e você lembrar para fins de conhecimento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um órgão jurisdicional do sistema da OEA. É um órgão jurisdicional do sistema da OEA. E se forem estudar sobre o tema, vão perceber que a Corte Interamericana, ela pode responder consultas, fazer opiniões consultivas, né, expedir opiniões consultivas, ok? E pode condenar, pode sentenciar. O que mais pergunta para aí com relação a essa atividade contenciosa? A Corte emite sentença.
Muito importante constar no seu caderninho. Muito importante. Essa sentença da Corte é inapelável, porque é o texto da Convenção. A sentença da Corte é inapelável. A sentença da Corte Interamericana é inapelável. É assim que está escrito lá, inapelável, quer dizer, não cabe apelação. E muito importante, o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte em 1998. Então, desde 1998, nós podemos ser condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Então, o Brasil reconheceu a jurisdição da Corte em 1998. Pode ser condenado pode sofrer uma sentença da Corte? Pode. Aí você pergunta, como é que pode ser essa sentença da Corte? Meus amigos, a sentença da Corte, ela pode ser uma sentença pecuniária, dinheiro, ou pode ser uma sentença de caráter moral, ou não pecuniária. Uma sentença pecuniária, dinheiro, ou uma sentença de caráter moral. Meus amigos, sentença de caráter moral é aquela, por exemplo, que implica numa reparação moral. Entenda, um pedido de desculpas, colocar o nome da vítima num colégio, numa praça, fazer um ato de desagravo. Então, a sentença da Corte pode ser sentença pecuniária, dinheiro ou não pecuniária, moral, uma homenagem. Moral, entenda, uma homenagem. Pronto, resolveu. Importante. Se essa sentença não for cumprida voluntariamente, o Brasil tem cumprido voluntariamente as sentenças da Corte. Se essa sentença não for cumprida voluntariamente, ela poderá ser executada perante a Justiça Federal. Ok? Se essa sentença da Corte não for cumprida voluntariamente, ela poderá ser executada perante a Justiça Federal. Por quê? Porque é uma sentença contra o nosso país. É uma sentença contra o nosso país. Tudo bem? Recapitulando, estou conversando com vocês da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece os direitos da primeira geração, e apenas uma previsão genérica da segunda geração, que é o artigo 26. Acabei de falar para vocês que na Convenção Americana tem dois mecanismos de fiscalização muito importantes. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão de prelibação, um órgão político, né, administrativo, e a Corte, que é um órgão jurisdicional do sistema, que emite sentença. Ok? Para finalizar essa introdução com relação ao sistema regional, por uma linha, em comparativo com o que nós vimos no sistema global, nós temos abaixo um protocolo. Daí você anote, por uma linha, protocolo adicional à Convenção Americana, protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Vou repetir. Protocolo adicional à Convenção Americana sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Meus amigos, esse protocolo adicional à Convenção Americana, ele é de 1988. 1988, e é conhecido como Protocolo de San Salvador. Protocolo de San Salvador. Muito importante para vocês, meus amigos, esse protocolo adicional de 1988, conhecido como Protocolo de San Salvador, ele implementa entre nós, ele viabiliza entre nós a segunda geração ou dimensão de direitos no plano da OEA. Então, no plano da OEA, a segunda geração aparece claramente nesse protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, de modo bem simples, e agora resumindo o que acabamos de ver, antes de avançar para o outro tema, que é a federalização, nós vimos que o processo de internacionalização de direitos humanos se dá efetivamente após a Segunda Guerra Mundial. Antes, porém, temos os precedentes históricos. Convenções de Genebra, Liga das Nações, convenções da OIT.
Depois, do outro lado, nós temos a implementação disso. Após a Segunda Guerra Mundial, no plano global, Carta da ONU, ok? Declaração Universal, PIDCP, PIDESC. E no sistema regional, Carta da OEA, Declaração Americana, Convenção Americana, esse protocolo adicional de direitos econômicos, sociais e culturais. Nós fizemos um paralelo entre o sistema global e o regional da OEA. Nos dois mecanismos, verificamos a internacionalização dos direitos humanos. Pula uma linha e vamos para o último assunto. Meus amigos, próximo assunto no seu caderninho é a federalização de inquéritos ou processos. Federalização de inquéritos ou processos. Federalização de inquéritos ou processos que envolvem federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação de direitos humanos. Federalização de inquéritos ou processos, federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação de direitos humanos. Federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação de direitos humanos. Esse é um tema bem simples e objetivo. Federalização, entenda como mudança de competência. Então, anote no caderninho. É a mudança de competência da justiça, mudança de competência da justiça estadual para a justiça federal. Mudança de competência da justiça estadual para a justiça federal. Mudança de competência da justiça estadual para a justiça federal. Quer dizer que eu vou fazer migrar o inquérito processo da justiça estadual para a justiça federal. Ok? E muito bem. O que você precisa ler, se você quiser? Artigo 109, inciso 5º, tracinho A. Artigo 109, inciso 5º A. E o seu parágrafo 5º. Artigo 109, inciso 5º A. E o seu parágrafo 5º. Ok? O que os senhores vão encontrar lá? Você vai encontrar o seguinte, ó. Requisitos. Você anota se você quiser. Requisitos. Existe um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte. Existe um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte. Ok? Exemplo, o Brasil faz parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então tem um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte. Segundo requisito, existe uma grave violação de um direito lá previsto. Grave violação de um direito lá previsto. Ok? Grave violação de um direito lá previsto. Pensa, uma ameaça, uma morte, uma tortura. Terceiro requisito, a justiça local, entenda a justiça estadual, não está fazendo nada, está inerte, omissa. Inerte, omissa, viciada. A justiça local não tomou partido, não fez nada. Está inerte, omissa ou viciada. Esses são os requisitos. Tem um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte, há uma grave violação do direito lá previsto, a justiça local está inerte, omissa, não está fazendo nada. Quem faz o quê? Na outra linha você põe embaixo. Procedimento. Só o PGR, que é o Procurador-Geral da República, só o PGR, irá propor um IDC. O que é IDC? Incidente de deslocamento de competência. Aonde? Lá no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Então, só o PGR, Procurador-Geral da República, irá propor no STJ, que é o foro para dirimir esse conflito, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, né? Então, o PGR vai propor no STJ o quê? Um IDC, um incidente de deslocamento de competência. Isso foi o caso, o STJ vai autorizar que o processo saia da esfera, ou do inquérito, o inquérito saia da esfera, o processo da esfera estadual e vá para a esfera federal. Esse é o tema federalização de inquéritos ou processos que envolvem grave violação de direitos humanos. Muito bem, vamos às perguntas. Quem vai perguntar primeiro é a Manu? Ou a Amanda? Amanda vai perguntar primeiro? Pois não, Amanda, qual é a perguntinha? Professor, o Pacto de São José da Costa Rica, ele é um exemplo de hard law? Sim, a Comissão Americana é um exemplo de hard law. Por quê? Porque dentro da Convenção Americana nós temos direitos a serem protegidos, direito à vida, à liberdade, etc. E também tem mecanismos de fiscalização desses direitos. Como eu tenho direitos e mecanismos de fiscalização, é um exemplo de hard law. Direitos e também mecanismos de fiscalização. Pergunta muito inteligente. Parabéns. Outra pergunta é da Manuela. Manda, Manuela.
Qual foi o primeiro caso em que se tentou a federalização de feito que envolvia grave violação dos direitos da pessoa humana? Muito bacana a pergunta da Manuela, questão histórica. O primeiro caso em que se falou, né, que se tratou da federalização, foi o caso daquela irmã, daquela missionária chamada Dorothy Stang. Então, ela foi a missionária que morreu por conta da atuação de pistoleiros a mando de fazendeiros lá no Pará. Daí foi o primeiro caso em que pediram essa mudança de competência. E foi negado. Nesse caso, no IDC número 1, foi negado a mudança de competência. Não se esqueça que houve depois um IDC número 2, que é o caso Manuel Matos, conhecido como IDC número 2, caso Manuel Matos, quando foi admitida a federalização. Então, no primeiro caso, o caso da irmã Dorothy Stang, foi negado. O IDC número 1 foi negado. IDC número 2, que é o caso Manuel Matos, foi concedida a federalização. Ok? Meus amigos, o que nós tratamos hoje com os senhores? Nós mexemos com o processo de internacionalização e internalização dos direitos humanos, entenda a valorização dos direitos humanos no mundo. Temos os precedentes históricos, de modo bem simples, vimos as convenções de Genebra, Lei das Nações, e também vimos a criação da OIT, avançamos para a internacionalização, a expansão em si, como fim da Segunda Guerra Mundial, criação da Carta da ONU, da DUD, do PIDCP, PIDS, no sistema global, no sistema regional da OEA, criação da Carta da OEA, Declaração Americana, Convenção Americana e o Protocolo Adicional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais no sistema regional. Além disso, nessa parte final, tratamos da federalização de inquéritos e processos que envolvem grave violação dos direitos humanos. Queridos amigos, então finalizamos o encontro de hoje. Né? Gostaria de deixar um e-mail para você enviar perguntas, né? saberdireito@stf.jus.br. Preciso, você coloca lá, professor Erival Oliveira ou Erival da Silva Oliveira. Os nossos encontros são direitos fundamentais e humanos. Se você quiser rever a aula, www.youtube, com Y, né? youtube.com/saberdireitoaula. E temos também, na família da Saber Direito, www.youtube.com/saberdireitoresponde ou www.youtube.com/saberdireitodebate. Então fica o nosso convite aí para você acompanhar os temas, os programas do Saber Direito. Fica aqui o meu agradecimento, né? Agradeço, uma honra, um privilégio estar aqui. Um forte abraço para você e até o próximo encontro.